Olá! Nossa planta de hoje é o gengibre, cujo nome científico é Zingiber officinale. Essa é uma planta muito utilizada, já tem vários anos, tem muitos estudos científicos e ela foi utilizada e relatada pela primeira vez no continente asiático. Confúcio, em 551 a 479 a.C., já tinha relatado ela em suas literaturas. Na Ásia, em geral, essa planta tem mais de 2.000 anos de utilização na forma que a gente sabe, relatado aí na literatura. A Europa também utilizou muito ela, especialmente durante o século XII e o século XIV, entre esses dois séculos. Os árabes utilizavam essa planta como expectorante e afrodisíaco. Na América, foi introduzida no seu descobrimento e o primeiro cultivo ocorreu especialmente no México, sendo espalhado para todo o continente, da América do Norte, América Central e posteriormente América do Sul. E aqui no Brasil foi trazida por uma permuta através dos holandeses, os imigrantes que trouxeram essa planta, que já existia na Europa, para o cultivo aqui no Brasil. Essa é uma planta então bem conhecida por todos nós, especialmente aí na área alimentícia, tem várias utilizações. O pessoal utiliza aí para ajudar no emagrecimento, por ser termogênico, mas a nossa função, o nosso objetivo aqui hoje é tratar ela como uma planta medicinal. Como forma medicinal, essa planta tem uma indicação muito boa aí como expectorante, em problemas aí de pulmão que esteja carregado, como anti-inflamatória também, problemas de garganta, rouquidão, ajuda muito para aquelas pessoas que são palestrantes, professores, mascar um pouquinho o gengibre é bom para poder aliviar esse processo inflamatório que possivelmente esteja na garganta. Má digestão também foi muito utilizado antigamente e hoje é comprovado que ajuda na má digestão, auxiliando os processos digestivos, na qual o fígado está envolvido, e também para problemas de enjoo, especialmente enjoos aí de viagens, também pode ser utilizado para enjoos advindos de quimioterapia e também pós-operatório. Então essa planta ela tem uma vasta literatura, porém nós precisamos tomar cuidado devido a algumas interações que nós já sabemos. Vou relatar elas posteriores, quero agora tratar um pouquinho sobre a planta. A planta em si, muita gente acha que ela morre em um certo período do ano, mas isso não é verdade. Essa é uma planta perene, ela dura muitos anos e ela tem uma característica de a parte aérea ter em torno aí de 80 centímetros até 1 metro de altura. Aqui nós temos a nossa planta, o gengibre nós colhemos. Esse gengibre ele tem uma idade já avançada. Como é que nós sabemos disso? Essa parte aqui, que é subterrânea, nós dizemos popularmente que é uma raiz do gengibre. Porém, nós consideramos na literatura botânica isso aqui como um caule subterrâneo, onde estão as reservas energéticas de princípios ativos que a planta possui. Então, na verdade, é um rizoma, tecnicamente falando, que não é uma raiz e não é um caule aéreo. Ele é um caule subterrâneo, o qual nós temos as reservas aqui dos princípios ativos, óleos essenciais e também aí carboidrato, lipídio, proteínas que a planta possui. Como nós sabemos que ele já é antigo? Nós percebemos que existem alguns aqui, nós chamamos de nós. Esses nós aqui, que vocês percebem, essas veias que nós temos aqui, elas, quanto mais espaçada, mais antigo esse gengibre é. Se nós pegarmos esse aqui, nós podemos perceber aqui nessa região que um nó perto do outro é uma planta mais nova. Com o passar do tempo, vai se espaçando. Esse nó aqui, ele é equivalente àquele nó que tem aí nos coqueiros, e nesses tipos de planta, na qual nós vemos normalmente palmeiras e assim por diante. Então, quando nós colhemos o gengibre, e a melhor época de colher o gengibre são nos meses de frio, julho e junho, mês 6 e mês 7, junho e julho. Então, para colher o gengibre, especialmente na lua minguante, que é onde está a maior concentração dos princípios ativos de acordo com a força da lua, então colha na lua minguante no mês 6 e no mês 7. O solo tem que estar seco, para que não venha muita sujidade com a planta, ali nos seus rizomas, para que seja feita a higienização de modo mais fácil. E levando isso em consideração, como nós podemos lavar? Você pode, se tiver, colher uma grande quantidade,
colocar numa peneira aí e tiver uma maquininha de alta pressão, você colocar essa alta pressão em cima do gengibre, a qual vai tirar as sujidades. Se você não tiver, deixe um pouquinho de molho e use uma escova de lavar roupa para retirar as partes aonde tem maior quantidade de terra. Se for necessário, você pode então abrir, quebrar para retirar essa terra que fica aqui nessa região. É importante lavar bem o gengibre. Aqui eu tenho uma amostra, onde se você olhar aqui nessa parte, o gengibre está teoricamente limpo. Mas se eu virar ele aqui, a gente percebe que tem terra grudada nele. Então nós não podemos consumir o gengibre dessa forma, tá? Para a questão medicinal, então seria somente nesses 2 meses, julho e junho. Porém, nós podemos colher e podemos secar esse gengibre. A melhor forma de secar ele é através de uma peneira que esteja aí em uma área de circulação de vento, ou um vento forçado, ou uma área livre, para que o vento possa então passar sobre esse gengibre que vai estar fatiado ou ralado. Aqui eu trouxe uma amostra. Na farmácia verde, nós pegamos o gengibre, higienizamos ele e depois ralamos. Fica dessa forma, fica muito mais fácil também de secar. E aí nós conseguimos conservar esse gengibre aqui por até 1 ano de utilização, que é a data de validade dele como forma de chá medicinal ou de planta que vai ser utilizado para um chá medicinal. Então essa aqui é a nossa dica para que vocês possam ralar o gengibre, seja ele fresco ou depois de secar ele para utilizar posteriormente. Sempre que possível, utilizar o gengibre na forma fresca. Essa forma fresca é uma forma de poder utilizar os princípios ativos da melhor maneira possível. Quando a gente seca o gengibre, e é necessário secar para utilizar ao longo de 1 ano, nós precisamos secar da melhor forma para garantir os princípios ativos, mas mesmo da melhor forma ainda perde-se algumas propriedades medicinais. Então, sempre que possível, utilizar ele na forma fresca, mas é necessário secar para que utilize aí, ao longo do ano, como eu disse a vocês. A nossa quantidade aqui que vamos trabalhar é essa aqui. Não pode ser muito cheio, o nosso potinho aqui, então eu coloquei uma quantidade para 500 ml de água. Se você for fazer apenas uma xícara para você ou para algum colega em especial, o recomendado seria 1 colher de café para 150 ml de água. Como aqui a gente vai fazer uma quantidade a mais, eu extrapolei essa colher de café para a nossa quantidade, que é 500 ml de água. Então vamos ao preparo? Nós temos aqui a nossa quantidade de água para a nossa quantidade de gengibre que nós já separamos. Como o gengibre é uma planta que é um rizoma, é subterrâneo, tem parte mais dura, nós precisamos fazer nesse momento aqui o chá de cocção, ou seja, nós precisamos cozinhar por um certo período esse gengibre para que possa fazer a extração dos princípios ativos. Então o correto é, usando uma panela de aço inoxidável, sempre que possível, adicionar a quantidade aqui separada de gengibre nessa panela. Nós podemos então usar uma colher para separar aqui as partes, desagregar essas partes. Adicionar a nossa quantidade então de água para que possa fazer o processo extrativo. Eu vou então adicionar aqui e aí colocar o ebulitor, que aqui nós usamos o ebulitor, mas você pode levar ao fogo. Assim que começar a ferver essa água, aí nós vamos marcar 5 minutos no relógio com a água em ebulição junto com a planta. Então vamos lá? Nós aguardamos 5 minutos fervendo a planta, nós marcamos os 5 minutos assim que essa planta começa, a água em contato com a planta começa a ferver. Agora nós desligamos e vamos fazer o processo seguinte, que é de coar. Aqui então pegamos um recipiente, o qual a gente mediu a nossa quantidade de água. Vamos pegar aqui uma peneira para que seja feita a coagem. Esse gengibre, ele alterou a cor aqui da nossa água e reduziu também a quantidade de água inicial que nós tínhamos. Então não é mais 500 ml, provavelmente é um pouco a menos. E agora a gente pode fazer a degustação. Essa é uma planta que deve ser utilizada até 3 vezes ao dia, uma xícara não muito cheia. E a recomendação de utilização
de até 30 dias, com uma pausa de 7 dias no mínimo. Então, se você for utilizar essa planta aí diariamente, nós podemos utilizar ela por 30 dias e pausar 7. E essa planta tem algumas considerações importantes. Ela é uma planta a qual pacientes que são diabéticos, que usam algum medicamento para diabetes, devem evitar o consumo dela, porque ela pode abaixar a glicose e, consequentemente, gerar uma hipoglicemia, né? O paciente passar mal, desajustar, né, a sua glicose. Pacientes que utilizam algum anticoagulante, a exemplo, o ácido acetil salicílico de 100 mg, que é conhecido como AS infantil, ou clopidogrel, ou um xarelto, né, que são antiagregantes plaquetários, deve ser evitada a utilização dessa planta, o gengibre, com esses medicamentos também. Pacientes que têm aí sudorese excessiva, evitar o uso nesses pacientes, e em doses elevadas, né, e crônicas, evitar o uso, porque isso pode gerar uma depressão do sistema nervoso central e também pode gerar uma arritmia cardíaca. Falando em arritmia cardíaca, aqueles pacientes que são hipertensos, evitar o uso também dessa planta, por conta do aumento do batimento cardíaco, aumentando consequentemente a pressão arterial. Então essas são as principais recomendações aí para que nós possamos fazer a utilização com segurança dos princípios ativos dessa planta. O nosso chá, então, aqui, eu vou colocar ele aqui nesse recipiente nosso de chá, vou servir e degustar, né, qual que é o seu gosto, o cheiro dele aqui nos nossos estúdios. Está bem cheiroso, bem delicioso, né? Ele tem aromas, né, óleos essenciais que geram esses aromas interessantes, e aí que nós devemos utilizar no máximo por 12 horas. Essa é a nossa recomendação. Ele tem uma estabilidade até 24 horas em geladeira, recipiente tampado igual esse aqui, só que quanto menos tempo se passar do preparo dele, melhor para os princípios ativos. Então o ideal é fazer um chá, um preparado para você utilizar a cada momento que for fazer a utilização. Então aí 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, você fazer a utilização dele, faz o preparo imediatamente antes. Mas no caso de você preparar uma quantidade maior dessa aqui, guardar em recipiente na geladeira para fazer a utilização em até 12 horas de preparo, tá? Então aqui a nossa xícara, vou saborear esse chá e contar para vocês qual que é o gosto que ele terá. Um cheiro bem característico, bem forte de gengibre mesmo, né? Vocês podem fazer o chá ou vocês podem também mascar uma parte do gengibre, principalmente para problemas aí relacionados à garganta ou à boca, algum processo inflamatório, né? Pode ser feito dessa forma também. Gosto bem forte, né? É bem picante na boca, tá? Ele é um chá que muitas pessoas provavelmente não vão agradar tanto por ser tão forte. A gente não aconselha ministrar esse chá aqui para crianças aí abaixo de 8, 10 anos de idade, por uma não aceitação, mas é um chá que dá para ser utilizado de forma bem constante dentro dos 30 dias, para que seja feita aí a utilização para problemas relacionados à garganta, à faringite, né, de pessoas que utilizam muito a voz. Então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.